Estamos começando mais um programa Fentec Brasil TV. E o nosso entrevistado de hoje, Dr. Gerson Marques, veio aqui para bater um papo com a gente e falar sobre as relações do Ministério Público do Trabalho e o movimento sindical. Seja bem-vindo, Dr. Gerson, é uma honra estar recebendo o senhor aqui no nosso programa para poder falar um pouquinho sobre essas relações. Qual é a sua opinião? Como é que essas relações estão se desenvolvendo? Doutora Zilmara, é um prazer estar aqui com a senhora, advogada, e é uma satisfação em ter sido convidado pela Fentec. Esse tema, de fato, é um tema muito espinhoso. Sabemos que as relações entre o Ministério Público do Trabalho e o movimento sindical é uma relação de amor e ódio. Às vezes, o movimento sindical não compreende as incumbências, as atribuições do Ministério Público e, às vezes, o Ministério Público não conhece bem o movimento sindical. Esse desconhecimento recíproco e mútuo leva a uma incompreensão também recíproca. Nós hoje temos no âmbito do Ministério Público do Trabalho uma coordenadoria nacional, que é a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, CONALES. Essa coordenadoria ela tem uma unidade em cada Procuradoria Regional do Trabalho, portanto, uma em cada estado. São quantas procuradorias regionais, doutor Gerson? Nós temos hoje 24 procuradorias, então nós temos 24 unidades da CONALES. E depois que a CONALES foi criada, ela foi criada em 2009, nós temos procurado aproximar mais o movimento sindical, o Ministério Público, tentar abrir um diálogo, abrir debates, abrir mais conversas, para que ambos se conheçam e busquem algumas soluções conversadas, dialogadas. Acho que nós temos conseguido, ao menos em parte, essa aproximação. Ainda temos muito a avançar, muito a evoluir, até mesmo porque ainda existem algumas desconfianças recíprocas, os sindicatos ainda pensam até o que pode dizer, o que não pode falar para o Ministério Público. De repente, uma palavra mal colocada já pode ensejar um inquérito, um procedimento. O movimento sindical tem essas reservas. E o Ministério Público, por sua vez, como não conhece todo o movimento sindical, ainda tem, com quem é que eu estou falando mesmo? Será que é aquela parte predominante, que é a boa do sindicato, ou será que é aquela parte ruim do movimento sindical, que é a minoria, nós sabemos, mas o movimento sindical propicia que algumas pessoas que não são realmente sindicalistas acabem se inserindo nesse movimento. Então, às vezes, o Ministério Público do Trabalho tem esses receios e procura não se aproximar muito do movimento sindical, até que conheça com quem são as pessoas com as quais está conversando. Mas eu acho que, a partir do momento que nós temos aberto esses diálogos, principalmente os seminários, os congressos, as reuniões que ora o Ministério Público chama o movimento sindical e ora o movimento sindical chama o Ministério Público, especialmente pela CONALES, eu acho que a gente está evoluindo um pouquinho, assim, a passos lentos, mas são passos seguros, são passos prudentes. Eu vejo isso com muito otimismo. Quais são os principais obstáculos que o senhor vê dentro dessa ausência de um limite muito claro para ser considerado intervenção ou interferência dentro do movimento sindical? Hoje nós temos muitas parcerias, essas parcerias são históricas. Nós agradecemos muito as denúncias que o movimento sindical fazem ao Ministério Público, denúncias de trabalho escravo, condições degradantes, às vezes jornadas que não são que desobedecem o limite legal, os assédios. Então, isso tudo são denúncias que são feitas pelo movimento sindical ao Ministério Público. E nós temos uma parceria muito boa nesse aspecto com o movimento sindical. Mas tem um ponto que está gerando uma certa dessintonia, que é o modelo de custeio sindical. O Ministério Público do Trabalho ele é defensor da ratificação da Convenção 87. E essa Convenção 87, ela não assegura uma forma coercitiva de contribuição. Convenção 87 da OIT. Convenção 87 da OIT. E ela preconiza o quê, doutor Gerson?
ela garante a liberdade sindical, ela não é consentânea com o imposto sindical, que é a contribuição compulsória dos trabalhadores, e também ela não é consentânea com o modelo que o Brasil adotou de unicidade sindical. Então ela prega a pluralidade. No âmbito do Ministério Público, em sua maioria, do colegiado, predomina o entendimento de que a Convenção 87 da OIT já deveria ter sido ratificada pelo Brasil e não foi. E no âmbito dos sindicatos aqui do Brasil, existe ainda um debate, e ora por uma razão, ora por outro motivo, mas as entidades sindicais no Brasil não querem, ao menos em sua maioria, não posso dizer que são todas, mas não querem a ratificação da Convenção 87 da OIT. O modelo de custeio, esse modelo compulsório, ele é muito prejudicial em algumas situações, porque possibilita que aquelas pessoas que não são do movimento sindical e que têm acesso a sindicatos, às vezes chega até uma diretoria de sindicato, aí já conta com um modelo fácil de custeio. Para quem não é do movimento sindical, esse modelo não é bom. Para quem é realmente do movimento sindical, que faz a luta, e a maioria das entidades brasileiras, esse modelo ainda não é o bastante, porque as entidades sindicais não conseguem sobreviver só com o imposto sindical. Seria até prematuro afirmar que a gente está num sistema que está sendo construído, em plena construção. A liberdade dentro do movimento sindical é muito recente. Essa forma de custeio não seria uma forma garantidora do mínimo para o exercício das prerrogativas sindicais? Agora, esse modelo esse custeio obrigatório, compulsório, é um modelo criado estatalmente desde o início da CLT, que é de 1943, e o modelo sindical ainda é de antes de 1943, foi um modelo criado atrelado ao Estado. Então, a intenção foi deixar os sindicatos atrelados ao Estado, submissos ao Estado. E o Estado tinha o controle de financiar ou não financiar o modelo sindical através da taxa, através do imposto sindical. Então, isso acabou criando uma submissão. E esse modelo não tem dado certo até aqui. De 43 para cá já estamos com muitos anos, então não deu certo até aqui. Seria o caso de um movimento sindical repensar outras formas de custeio. Essas outras formas de custeio, nós temos a contribuição obrigatória, e fora essa contribuição obrigatória, nós temos outras contribuições. Então, poderia falar para a gente um pouquinho sobre uma delas? O grande X da questão é a taxa assistencial. A taxa assistencial tem gerado uma discussão muito grande dentro do Ministério Público. O entendimento do Ministério Público é aquele que já está consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, no precedente 119, que entende que só quem pode ser obrigado, né, pela entidade sindical a contribuir são os associados. Aquelas pessoas que não são associadas, elas precisam estar de acordo com a cobrança do movimento sindical da taxa. Esse é o entendimento do Ministério Público do Trabalho, levando em conta a interpretação do que diz a Constituição, do que diz a CLT. Perfeito. Vamos para um breve intervalo e retornaremos com a entrevista com o Dr. Gerson Marques, Procurador Regional do Trabalho da 7ª Região e coordenador do CONALES, Coordenadoria pela Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho. Voltamos aqui com a entrevista do Dr. Gerson Marques, que está nos falando um pouco sobre as fontes de custeio do movimento sindical. No último bloco, a gente estava abordando a questão da contribuição assistencial. E o senhor falando dessa diferença do imposto sindical, da contribuição sindical e da contribuição assistencial. Essa contribuição assistencial, ela teria qual objetivo, doutor Gerson? A taxa assistencial, contribuição assistencial, por essência, ela visa a suprir o que o imposto sindical não cobre, que são justamente aquelas despesas extraordinárias decorrentes das paralisações, das movimentações, das greves, das negociações coletivas. Essas são despesas que não ocorrem todo mês, são despesas que ocorrem normalmente uma vez por ano, que é a época da data base. Já o imposto sindical,
A finalidade precípua é cobrir as despesas ordinárias, as mensais que todo sindicato tem, com a sua sede, com telefone, água, luz, essas despesas ordinárias. E, de fato, aquela entidade sindical que é combativa, que realiza negociações coletivas nos períodos próprios, e aí tem todo o enfrentamento da classe patronal, ela precisa de dinheiro para isso. O imposto sindical não é bastante, não é suficiente. Então, o modo de exigir essa taxa é que o Ministério Público tem batido, porque acha que em um país em que a taxa de filiados gira em torno de 17%, 18%, esses números não são exatos, então tem um número muito pequeno de filiados. A taxa assistencial sendo cobrada apenas dos filiados, nós sabemos que é pouco. E se for cobrado dos não filiados, pode gerar um vício político, de política sindical, em que algumas entidades se acostumam com esse modelo e não façam a luta trabalhista, a luta pela filiação de pessoas. E acabam perdendo a legitimidade. Um sindicato, quanto mais filiados, mais forte ele é, mais legítimo ele é, então tem mais condições de defender os trabalhadores. E o que o Ministério Público acha é que os sindicatos precisam se organizar para estimular uma filiação maior e não cobrar de pessoas que não são filiadas e não ir atrás da filiação. Esse é um pensamento que eu não posso dizer que eu sou plenamente concordo, de acordo com esse pensamento, porque nós sabemos também que ao lado desse pensamento existem outras realidades que precisam ser trazidas para essa discussão. O sindicato, muitas vezes o sindicato insiste na filiação e o trabalhador não vem se filiar. Às vezes o trabalhador não comparece à assembleia, mesmo que o sindicato publique editais, chame, se esforce para que o trabalhador compareça, e o trabalhador brasileiro ele é apático. Então ele é politicamente apático, ele não vai às assembleias, ele nem comparece ao sindicato. Muitas vezes só comparece ao sindicato para reclamar da taxa assistencial, e às vezes é a empresa que estimula o trabalhador a oferecer essa resistência à taxa assistencial. O certo é que nós temos duas realidades. Temos a realidade do sindicato que se acomoda com essa situação e temos a realidade do sindicato que, por mais que se esforce, mais que tente trazer trabalhadores para se filiarem, não consegue. E o Ministério Público vai precisar, mais cedo ou mais tarde, enfrentar essas duas realidades e encontrar um meio termo. Para isso é muito importante um equilíbrio, doutora Zilmara, muito bem. E para isso é muito importante que o movimento sindical se aproxime também do Ministério Público para mostrar dados, mostrar elementos, porque veja bem, o que nós recebemos de denúncias do Ministério Público, nós só recebemos a patologia sindical. Ninguém comparece ao Ministério Público, elogiar, apresentar boas propostas, olha, o sindicato tal tem uma experiência muito boa, nós não recebemos nada disso. Quem vai para o Ministério Público é só para denunciar o movimento sindical. E aí as denúncias vêm de várias formas, envolvem vários fatores, vários elementos, vários aspectos, e o Ministério Público, que a realidade que ele recebe é esta. Então o movimento sindical tem que levar ao Ministério Público o outro lado e mostrar a ele, olha, o movimento sindical também tem esses aspectos que são positivos, tais, tais e tais. Isso é importante. E quanto a essa ausência de querer participar de assembleia, existe alguma política dentro dessa coordenadoria que incentive a participação dos trabalhadores em ambientes de decisões coletivas ou de participação coletiva? Nós temos publicado alguns manuais como estímulo a que os trabalhadores se filiem, temos sempre nas nossas manifestações, mas a luta política em si, pelo convencimento de filiação, essa luta tem que ser do sindicato. Até porque se nós, Ministério Público, participássemos diretamente dessa luta, dessa tentativa de filiação ou de uma campanha de filiação, poderíamos ser taxados de estarmos intervindo no movimento sindical ou de estarmos tomando partido pelo movimento sindical. E nós precisamos ter uma certa imparcialidade em razão do nosso trabalho, das nossas atribuições. Às vezes nós lidamos com empresas, acusamos algumas empresas em razão das investigações a que chegamos, as conclusões a que chegamos,
precisamos sermos mediadores, instrumentos de mediação entre o capital e o trabalho. Então, nós precisamos ter uma imparcialidade preservada, e aí, se nós estivéssemos encampando a luta do movimento sindical, poderia ser que essa imparcialidade fosse mais cedo ou mais tarde colocada em xeque. Na luta do movimento sindical, um dos instrumentos que ele se utiliza é da greve. Vi uma obra aí do senhor no sentido de que a greve é um direito antipático. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Doutora Zilmara, a greve, ninguém gosta de greve. Quando se coloca que a greve é um direito antipático, mas frise-se bem, o título ele foi muito bem pensado, eu passei algumas semanas pensando nesse título. É no sentido de que a greve é um direito, mesmo que seja antipático, mas é um direito. Então é necessário que se veja, se interprete qualquer movimento de paralisação como um direito. E as antipatias vêm, ninguém gosta da greve. O próprio sindicalista não gosta de fazer greve, a família dele não gosta, o da direção sindical não gosta, o trabalhador mesmo não gosta de fazer greve. Mas existem situações em que o tempo fecha, a negociação não caminha, e às vezes a greve se apresenta como o último recurso de pressão que o trabalhador tem para poder fazer com que a empresa sente. Às vezes a empresa não quer nem sequer sentar para negociar, o que é um absurdo, e já vimos algumas experiências dessas, alguns fatos repetitivos, diga-se, aqui no Brasil. Então as empresas têm que aprender a sentar para negociar. E às vezes a greve então se mostra como o último recurso. E a greve envolve toda uma preparação, envolve custos, envolve dedicação, compromisso. Todo mundo tem que se envolver na greve, ter os riscos, às vezes tem riscos de violência, traz os riscos no enfrentamento com a polícia. Então a greve realmente ela é antipática. O empresário então nem se diga que não gosta de greve, mas às vezes a greve é necessária. Temos muitos problemas referente à greve na não aceitabilidade por parte da sociedade também. Por isso seria um direito antipático? Como ninguém gosta da greve, a sociedade também não gosta. E dentro da desorganização da massa de trabalhadores, aquele trabalhador que utiliza o certo serviço, vamos imaginar o serviço de transporte coletivo, quando o transporte coletivo para, todos os trabalhadores já ficam assim, meio desconfiados, e muitos são contrários à greve, porque deixam de ir ao trabalho, atrasam o serviço também. Agora, quando os outros fazem greve, às vezes esses trabalhadores que antes haviam feito greve também não concordam. Então é preciso que o trabalhador se una mais e um compreenda a necessidade do outro. Essa união ela é essencial para a eficácia da greve. Sem dúvida. Vamos agora para um rápido intervalo, em seguida retornaremos com o Dr. Gerson Marques, que também abordará a regulamentação dos direitos dos trabalhadores domésticos. Retornamos com a entrevista com o Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson, vi recentemente que o senhor publicou um livro referente à Lei dos Trabalhadores Domésticos. Como é que o senhor vê a organização sindical dos trabalhadores domésticos? Doutora Zilmara, a sociedade como toda ela precisa se organizar. Aquela concepção de que sindicatos é só para categorias econômicas, aquela perspectiva de que se não houver categoria econômica não se pode ter organização sindical, eu particularmente considero esse entendimento já ultrapassado. A organização sindical é mais uma das organizações que existe dentro da sociedade. E não é só para cuidar do aspecto econômico, do aspecto de capital, relação capital, trabalho, não. É uma instituição dentro da sociedade organizada que tem por função cuidar de um setor que são os trabalhadores. Não importa necessariamente que do outro lado esteja empresas, estejam empresários, mas sim que tenha um patrão. E na relação entre o trabalho, no trabalho doméstico, tem patrão de um lado e tem trabalhador do outro lado. Então, nada mais justo do que fazer o que a Constituição já estabeleceu, é reconhecer a organização sindical dos trabalhadores domésticos.
Mesmo que esse reconhecimento ele seja parcial, em virtude da não organização patronal e a impossibilidade, portanto, da celebração da convenção coletiva? Dentro dessa relação, talvez seja mais difícil haver acordo coletivo, porque, em regra, o patrão é um patrão e um empregado. Em regra, é essa a grande maioria, a massa comum tem essa realidade aí. Mas não podemos esquecer também que existem grandes patrões, famílias mais abastadas, que possuem 3, 4, 5 empregados. Então, em tese, não haveria nenhuma proibição de um acordo coletivo. Agora, a convenção coletiva se torna mais fácil na medida em que alcançaria toda a categoria. Por outro lado, a dificuldade que há é uma dificuldade que não vejo uma dificuldade jurídica, eu vejo uma dificuldade fática, que é de os empregadores, os patrões se organizarem em entidades sindicais. Mais cedo ou mais tarde, se a força dos trabalhadores, se esses trabalhadores começarem a se organizar e tiverem sindicatos mais ativos, atuantes, os patrões vão ter que se organizar também. E isso vai facilitar a celebração de convenções coletivas de trabalho. Sob o ponto de vista jurídico, o Constituinte disse, olha, o empregado doméstico tem direito à convenção e acordo coletivo. E o mais que se vire o legislador ordinário, a sociedade, para cumprir o que a Constituição estabeleceu. Nós não podemos agora deixar de cumprir a Constituição. Podemos até achar que a Constituição poderia ter estabelecido algumas regras mais adequadas para o empregado doméstico, mas o que o Constituinte disse está valendo. O Constituinte não quis saber se é relação propriamente especulativa, que não é especulativa nesse caso, não tem interesse de lucro na relação entre o empregado doméstico e seu patrão, mas está lá na Constituição o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho celebrados entre esse profissional e o seu patrão. O Ministério Público, poderíamos dizer, é o fiscal da lei. E como fiscalizar essas relações que se dão no âmbito das nossas residências? Como o senhor mesmo falou no primeiro bloco, que o Ministério Público hoje ele age provocado por denúncia. Essa denúncia, ao chegar no Ministério Público do Trabalho, vai receber qual tipo de tratamento? Se chegar denúncias individuais, nós não podemos fazer nada, porque são denúncias individuais, nós só agimos em denúncias coletivas. A não ser que haja trabalho de menor, e aí sim, se houver denúncia de que um determinado patrão tenha menor de idade fora do que a lei estabelece, aí nós podemos atuar, chamar o patrão, colher um depoimento, colher informações, esclarecer a situação. Se for verdade, aí nós podemos tomar as providências ou através do ajustamento de um termo de ajustamento de conduta, que é o TAC, firmado entre o Ministério Público do Trabalho e o patrão, ou então o ajuizamento de ações trabalhistas, em que visa a responsabilização desse patrão. Mas não sendo, nós só agimos em matéria coletiva. Agora, isso vai trazer uma dificuldade, eu acho que maior, para o Ministério do Trabalho e Emprego, que é o órgão encarregado de fazer a fiscalização em loco, ir lá no local, constatar. E essa relação de trabalho doméstico é uma situação muito sensível, porque nós temos, de um lado, a previsão constitucional que impede as pessoas de ingressar na residência, a não ser com autorização expressa do morador, do dono, ou então em caso de crime. Mas não sendo, nem o Estado pode invadir a residência do cidadão. Isso vai ser um empecilho para a fiscalização. O outro empecilho para a fiscalização no trabalho é um empecilho óbvio, que vem acontecendo mesmo nas empresas. Nós não temos auditores fiscais. O Ministério do Trabalho e Emprego tem passado por uma crise muito difícil. Eu acho que estamos vivenciando a maior crise do Ministério do Trabalho e Emprego, principalmente no que se refere aos auditores fiscais. Hoje nós temos um déficit enorme, a rigor o Brasil está descumprindo convenções já firmadas com a Organização Internacional do Trabalho, e isso é muito preocupante, muito preocupante. Enquanto o Brasil, nesse ponto está certo, estimular a criação de mais empresas, mas aí, por outro lado, não municia o Ministério do Trabalho e Emprego com o pessoal em número razoável que dê conta da fiscalização.
E nós sabemos que se não houver uma fiscalização, entenda-se, fiscalização no sentido amplo. A fiscalização não só naquele aspecto coercitivo de ir punir a empresa, mas também a fiscalização no sentido mesmo pedagógico, de ir prestar orientação, explicar algumas coisas. Às vezes o empregador não cumpre a legislação porque não conhece. Então, por isso que em determinadas situações a legislação até prevê o critério da dupla visita. Mas sem auditor fiscal, sem fiscal do trabalho, fica muito difícil essa fiscalização. O senhor deu muita ênfase aí na questão do direito coletivo, né? Vocês só atuam quando o caso envolve direito coletivo. O sindicato cuida também de uma coletividade. Essa afinidade entre Ministério Público e também sindicatos, e também citado aí o Ministério do Trabalho, que cuidam da coletividade, cuidam dos direitos coletivos. O que está faltando para que a gente consiga falar a mesma língua? Porque pelo que foi tratado aqui, em todos os momentos, nós temos o mesmo objetivo. E esse objetivo, o que está faltando para que a gente consiga falar a mesma língua e conseguir a efetividade desses direitos? Eu acho que conversar. A gente só compreende a língua do outro se começar a conversar com o outro. Enquanto um estiver falando uma língua virado de costas e o outro também, aí ninguém consegue se compreender. Então, no momento em que os dois se juntam, se olham e começam a conversar entre si, vai trocando opiniões, eu acho que este sim é o caminho. Aí dá para se falar, chegar a um consenso. E o que nós estávamos fazendo aqui até agora era dialogando com o Dr. Gerson Marques, que é procurador, é professor da Universidade Federal do Ceará. E ao telespectador, a gente gostaria de deixar uma mensagem. O diálogo é necessário, o Ministério Público do Trabalho está aí também para buscar um entendimento com o movimento sindical e poderem ter ações de efetividade na busca dos direitos coletivos. Dr. Gerson, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui na TV Fentec e a gente precisa de mais oportunidades de diálogo, sem dúvida. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, doutora Zumara, foi um grande prazer.